verdadeiramente Deus está aqui nesse lugar, amém? Alguém discorda? A gente pode sentir, quando entra ali, né, a recepção já tem a presença de Deus. Que culto abençoado. É tão fácil vir aqui, porque eu só falar amém, né? Acho que eu só vou fazer Senhor, amém, alguém, pronto. Porque a palavra já foi pregada, né? Os louvores já entronizaram com o trono de Deus, e o Espírito Santo está aqui. E porque o Espírito Santo de Deus está aqui, eu quero te fazer uma pergunta. Alguém está precisando mudar de estação? Assim, profissional, pessoal, emocional, qualquer uma. Eu quero saber se alguém está almejando mudar uma estação na vida. Eu estou. A grande maioria, né? A gente sempre tem alguma coisa ali para mudar a nossa estação. E eu vim aqui hoje, nessa noite, dizer que o tempo é agora. Vou botar aqui, vai voar aqui, mas... O tempo é agora. Então não é não. Acho que eu vou mudar meu sermão. Vou tentar de novo, hein? O tempo é agora. Amém? Deus quer mudar a sua estação. Eu não sei o que está acontecendo dentro da tua vida. Eu não sei o que está acontecendo no seu entorno familiar. Tá ótimo, irmão, obrigada. Só porque ia voar aqui tudo. Eu não sei o que está acontecendo lá no seu trabalho. Eu não sei o que está acontecendo aqui dentro do seu coração. Eu não sei se você está igual o salmista, dizendo, quieta minha alma. Alma, por que você está aflita? Assim que Davi falava, sabia? Eu não sei se você faz isso, mas eu faço. Às vezes eu entro lá no quarto de oração e falo, alma, calma aí, aguenta aí, espera em Deus. Talvez seja alguma coisa no trabalho, mas... Nós precisamos mudar a estação, mas como é aniversário da igreja, eu creio que Betesda está mudando de estação. Amém? Eu creio que o que foi maravilhoso, mas o que virá será extraordinário. Amém? Eu creio, e Deus colocou isso no meu coração muito forte. É um tempo de mudança de estação. É um tempo de virada para a igreja, para a minha vida, que estou aqui falando nesse momento, para a vida daquele que entrou aqui pela primeira vez, para aquele que está o membro mais antigo, para o irmão da Bahia aqui, que veio revisitar a igreja, para todo mundo. O tempo é agora. E eu estava assim, em viagem ainda, quando o pastor me fez esse convite, que é impossível, nem pensar, eu já foi. E Deus, assim, eu estava assistindo um culto, fora daqui, e o pastor pregou uma mensagem, e assim, na hora que ele começou a pregar a mensagem, ele leu um dos textos que ele leu na mensagem, eu falei assim, é esse texto. Eu não sabia como, mas eu falei assim, é essa palavra aqui, que me remeteu aqui para Betesda. Então, eu queria que você abrisse a Bíblia em Josué, eu vou ler o capítulo 1, mas não vou ler Seja Forte e Corajoso, nem se empolgue. Todo mundo, esse aqui eu já sei. Não é o versículo 9. Eu vou versículo 1, 2 e 3. Vou trazer um preâmbulo aqui. Eu queria trazer você, situar você agora, no momento da história, em que você entre nesse momento da história, para a sua vida, para a vida da igreja e para a vida dessa comunidade aqui em aqui é Porto Novo, né? Porto Novo. Então, vamos lá, Josué 1, de 1 a 3. A palavra de Deus diz assim, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés, meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo esse povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Quero que você repita agora comigo. Prepare-se para atravessar o rio Jordão. Vamos de novo? Prepare-se para atravessar o rio Jordão. Hoje é dia de atravessar o rio Jordão.
o tema é fantástico, né? O tema do aniversário é fantástico. E o mais interessante é que o pastor tinha convidado, até o senhor colocou o tema, mas eu não prestei atenção, estava viajando, né? Férias, eu falei, o importante é que tal. De repente, Karina, quem é a Karina, me fez um contato, aí Karina, falei, me fala o tema aí que eu apaguei, porque aquele negócio de apagar o WhatsApp, fica tudo pesado, né? Eu fui apagando, eu falei, meu Deus, eu falei, me fala o tema. E quando eu olhei o tema, eu falei, meu Deus, eu já tinha um sermão e o Espírito Santo já tinha conectado tudo. Então, eu falei, pronto, confirmou. Nós vamos honrar o passado, celebrar o presente e projetar o futuro. Esse é o tema, não é o tema? Honrando o passado, celebrando o presente e projetando o futuro. Então, a gente está vendo passado, presente e futuro. Passado é uma história. Quando a gente fala de passado, é algo que aconteceu. Quando a gente fala de futuro, é um mistério. A gente pode planejar um futuro, a gente pode se preparar para um futuro, a gente pode fazer planos para o futuro, mas alguém aqui pode garantir que vai cumprir aquilo que planejou? Ainda é um mistério, né? O que a gente tem? O presente. Por isso que eu digo para você, o tempo é hoje, é agora. Porque não adianta você dizer, eu vou fazer isso ano que vem, eu vou fazer isso mês que vem, ou você ainda dizer, por que eu não fiz isso ontem? Não vai adiantar nada. Mas se você disser, hoje eu começo uma nova caminhada. Hoje eu vou reorganizar lá os meus planos. Hoje eu vou tomar uma decisão para chegar ao destino que Deus planejou para mim. Ok, porque o presente é um presente. Ficou bonitinho, né? O presente é um presente. Então hoje você está abrindo um presente, falando, opa, hoje é um presente. Todo dia, quando você acorda, você levante, abra seus olhos e fala, Senhor, obrigada pelo presente que hoje eu vou abrir. Já começa seu dia na expectativa de que você vai viver algo extraordinário nesse dia. Para de olhar para frente e olhar para trás. Olhe para hoje. Nesse contexto que a gente leu aqui, Josué, aqui começa o livro de Josué, né? E é uma narrativa aqui de Josué, mas se você olhar para o passado, você vai ver um deserto. Vamos um pouquinho viajar na história? Começa lá a história na Bíblia. Adão e Eva, Deus faz um paraíso, um lugar maravilhoso, com uma diversidade de árvores, plantas, flores, animais, é tudo extraordinariamente perfeito, faz um jardim especial, coloca um homem e uma mulher, aonde ele vai buscar relacionamento. Deus quer relacionamento comigo e com você, por isso Ele nos criou, porque o salmista diz que Ele chama a estrela pelo nome, mas Ele não botou a estrela para sentar e para caminhar com ele no jardim. A Bíblia não fala isso. Ele conhece as estrelas pelo nome, mas ele, a estrela, quando ela faz o ciclo dela de vida, ela faz numa rotatividade que ela não escolhe. E hoje eu vou brilhar mais. Aí a estrela vai pensar, ah não, hoje eu vou ficar aqui quietinha, eu estou chorando. Não, não. A estrela só segue um propósito dela. A Terra vai girando, assim, já pensou a Terra, vou parar de girar, vou girar agora para o outro lado. Não funciona. Deus já criou com toda uma estática, um planejamento perfeito. Mas o homem não. Ele criou para conversar, para ter um relacionamento, para crescer com Ele, para ser edificado, para conhecê-lo. Não porque Deus precisasse de companhia, não porque Deus precisasse que alguém adorasse a Ele, mas porque na sua grandeza, no seu amor, Ele planejou ter relacionamento. Ele criou um homem com intelecto, né, com uma alma, com vontades, com emoções, para que pudesse caminhar com ele. Mas aí entra o pecado. Eu não vou me ater aqui a isso, porque não é o nosso foco. Mas no pecado, esse relacionamento foi cortado. Acabou. Porque Deus é amor, Deus é bondade, Deus é soberano, mas Deus é justo. E Deus é santo. E a santidade de Deus,
A perfeição de Deus não coaduna com o pecado. Não dá para eu sentar numa poça de lama e ficar lá sentada brincando com um porquinho, porque não é da nossa natureza humana. Que dirá um Deus perfeito, que vai entender que você, ele está pecando, ele está errando, ele está me desobedecendo, ele está adorando outros deuses, mas vamos caminhar juntos. O mundo quer vender essa ideia para você. Né? O mundo diz assim, tudo bem, o importante é ser feliz, Deus aceita tudo, Deus é bom, ninguém vai questionar Deus. Apenas vão colocar Deus num lugar aonde praticamente eu sou Deus. E Deus, com D maiúsculo, é o meu servo. E Ele vai ter que aceitar tudo que eu quiser fazer. Mas aí, depois do pecado, Deus dá uma nova chance ao homem. Aí Noé vem, faz a arca, porque o homem continua pecando. Deus refaz a humanidade através da família de Noé. E o homem continua em corrupção, até que Deus toma uma decisão de pegar um homem, Abraão. E ele decide, porque ele é Deus, que Abraão seria o pai de uma grande nação. Um homem de fé, que esperou no Senhor, que caminhou com o Senhor, que obedeceu ao Senhor, caminhou e começou a construir uma grande nação, sem ter um filho, mas pela fé, ele honrou e obedeceu ao Senhor. Passa-se Abraão, seus filhos, o povo vai para o Egito, torna-se escravo, e naquela escravidão, naquele terror, também na corrupção também, aquele momento, Deus levanta um outro libertador, que é Moisés. Deus poupa a vida de Moisés e leva Moisés até o Egito, que era a maior soberania da época. Era o lugar onde tinha todo o poderio. Mas Deus, quando levanta alguém para salvar, para redimir, não há homem na terra, não há presidente, rei, sheik, Alá, sei lá o que mais, que possa concorrer com o poder de Deus. Amém? Então, não se preocupe, tudo vai ficar bem. Captou? Tudo vai ficar bem. O poder não está na mão de uma nação, o poder não está na mão de um homem, o poder está na mão do Deus que faz milagres. Então, pode dormir tranquilo, pode ficar tranquilo, só tem que confiar em Deus. E Moisés leva aquele povo, mas o povozinho raça ruim. Mas quando eu li assim, eu falava, que povozinho, até que eu descobri que eu era esse povo, né? Eu falei, gente, estou igualzinha. A gente tem dia que estar animado, né? Vamos embora. Aí fala, não quero, igual uma criança, né? E aí eu falo, gente, sou euzinha todinha lá, o povo de Israel. E vai caminhando no deserto por causa disso, e vou rodando no deserto. Esse é o passado, né, gente? E vai caminhando no deserto até que 40 anos depois, a gente chega aqui a esse momento, aonde Deus, também diante da sua soberania, fala para Moisés, olha, você não vai entrar na terra prometida, mas você vai treinar, vai orientar Josué, porque é ele que vai liderar essa nova missão, essa nova etapa, essa nova história do povo de Israel. O que eu acho lindo em Moisés, a Bíblia fala que Moisés foi o homem que não existiu mais outro homem que tenha falado face a face com Deus. Olha o relacionamento de Moisés. E às vezes eu vejo as pessoas falar, poxa vida, mas será que Deus não foi injusto? Porque ele ficou 40 anos com esse povo e de repente Deus não permite que ele entre. Gente, Josué pegou agora uma batata quente. A terra foi conquistada. Então pensa que Moisés já tinha caminhado 40 anos. Deus deu eu acho, sou eu. Deus deu o maior presente do mundo para Moisés, né? Tirando ele. Quisera eu, me tira, Senhor, me leva. Moisés estava lá com Deus, agora ele estava olhando lá Josué, ó, de cima. Ele não precisava mais esquentar a cabeça, ele não precisava mais brigar, ele não precisava mais carregar aquele povo nas costas. Então foi, eu acho que o maior presente de Deus. Porque muitas vezes nós somos tirados de alguns lugares, nós somos afastados ou não ganhamos uma concorrência, não entramos no emprego, perdemos um relacionamento,
pela misericórdia de Deus. Se você confiar no Deus como Deus soberano, você vai entender que aquele momento que você acha que é um fracasso, que é uma perda, na verdade, é o maior presente de Deus para a sua vida. Uma troca de missão, quando eu falo que o tempo é agora, eu não venho aqui te dizer que tudo vai se resolver na sua vida, ou que você vai se agradar pelo que Deus vai fazer amanhã na sua vida. Eu estou aqui para te dizer que Deus vai fazer o melhor para você, mas você precisa crer, você precisa se entregar, você precisa dar o seu passo e confiar no Deus que te ama incondicionalmente. E aí, nesse momento, Josué recebe uma ordem. Se você for para Deuteronômio, 3 páginas antes aí da Bíblia, você vai encontrar o mesmo contexto, porque já é Moisés preparando Josué. E o que é lindo também, que você vai ver que a história de Deuteronômio, o livro de Deuteronômio, é quase que um manual para Josué. Moisés vai preparando, contando essa história, falando o que tem que fazer, o que não tem que fazer, porque lá no capítulo 3, ele já foi informado por Deus que ele não ia ver, na verdade, Deus ainda fala para ele, não, sobe no morro, olha para frente, olha para o lado, olha para o outro, pronto, já viu a terra prometida? Agora você vai morrer, depois você vai morrer. Então ele não entrou, mas ele pôde ver. Josué recebe logo de primeira aqui, e quando fala assim, depois da morte de Moisés, ou seja, uma nova fase vai começar. O auxiliar de Moisés recebe uma missão. Mas para que eu possa avançar nessa missão, eu preciso deixar o passado para trás. O passado precisa ser honrado até nas minhas adversidades. Eu tive problema lá atrás, mas foi para eu aprender, para eu crescer, para eu viver algo novo. Mas eu preciso deixar algumas coisas para trás, para que eu possa avançar. Uma coisa importante que eu preciso deixar para trás, fazer, que seria um deixar para trás, é o perdão. Mas o perdão, primeiro, tem que ser para mim mesmo. Será que você tem se perdoado? Ontem eu estava com uma amiga que eu não vejo há muito tempo, uma amiga muito especial, e ela veio de São Paulo, foi pregar numa igreja, eu fui lá tomar um café com ela, para encontrá-la, e a gente ficou conversando, e nessa conversa eu conversei algumas coisas com ela. Depois eu voltando para casa, eu falei, não devia ter conversado isso, sabe quando, já aconteceu com você? A gente fala um pouquinho demais, não é falar de ninguém não, falei algumas coisas que eu fiquei me questionando, assim, a gente fica, será para que eu falei isso, podia ter... Daí, sabe o que eu falei para minha alma, que eu adoro falar com ela? Falei assim, fica na sua, já falou? Não tem como voltar a palavra. Então, agora é daqui para frente. Eu não vou me consumir, porque eu falei, não falei, foi, não foi. Eu simplesmente vou passar para frente. Então, eu falei, Senhor, se eu falei demais, o Senhor me ajuda, me perdoa, abençoa para que essa palavra seja para bênção, e eu vou prosseguir. Eu não posso ficar me torturando, Me torturando. Mas por que eu fiz isso ano passado? Mas por que eu não servi, não cantei no louvor há 2 anos atrás? Por que eu faltei à escola dominical? Mas por que eu não sei o quê? Por que eu não estudei? Eu não fiz esse curso? Chega. Nós vamos avançar. E para avançar, você tem que se perdoar. A gente fala em perdão do outro, Mas a gente tem que se perdoar, porque a falta de perdão paralisa a minha vida. Porque o inimigo vem no seu ouvido e diz assim, você não é capaz, você não é legal, você não vai conseguir, você faz tudo errado. Será que só eu que ouço isso do inimigo, gente? Então agora a gente vai falar assim, cala a boca aí, porque eu sou menina dos olhos de Deus. Então, se perdoe. Mas não é só se perdoar, eu preciso também perdoar. Porque para a igreja Betesda avançar, o corpo tem que estar unido, não é verdade? Não adianta a gente ter 2 pastores aqui, mais pastores,
maravilhosos, cheios da presença de Deus, porque eu sei que são servos, diáconos, líderes, professores, bem entusiastas. Se a gente tiver um membro da igreja que está doente, né? Paulo fala que nós somos corpo, né? E se o dedinho do pé, gente, eu já quebrei esse dedinho pequenininho aqui, eu não conseguia andar, ficava assim, ó, por causa de um dedinho. E às vezes a gente pensa, aquele irmãozinho está zangado, não quer vir mais à igreja, paciência. Ou então ele também, eu não vou, porque se for a Mirtes que não for fazer o bolo, eu nem venho sábado. Já estou logo avisando também, né? Se Mirtes não fizer, eu não vou. Aí, sabe, eu sou a queridinha, assim, não vou, não quero. Aí a igreja parece que não é assim, pastor? Estou errada, pastora Aline? Parece, gente, não é possível, a gente faz o culto, mas tem uma coisa que parece que trava com alguma coisa. Então é tempo de perdoar, meu irmão. Aquele irmão que você olha para o lado, eu sei que não tem isso aqui, só tem lá em Niterói. Ah, mas eu não vou para o grupo, para sábado, a reunião, porque fulaninho vai. Ah, mas eu passei na rua e o amiguinho lá não falou comigo. Ah, mas eu fui no departamento infantil e não me chamaram para trabalhar na escala de domingo. Chega! Deixa para trás de mim, Satanás. Agora eu preciso caminhar, preciso avançar. Então eu vou perdoar. Meu irmão, vem cá, me abraça, fala, eu te amo em Cristo Jesus. Quantas vezes eu tive que chegar para perto de alguém que tinha me magoado. Uma vez uma pessoa, gente, mas fez um mal a mim, fez um mal. E assim, tem hora que a gente, até na Bíblia é bom, porque a Bíblia lá, tem hora que Davi fala assim, eu quero que meu inimigo, mas não é, Senhor, Davi, perdoa Davi. Mas dá vontade de ler esse salmo, né? Falar assim, Senhor, que meu inimigo vá na estrada e alguém vai, e um leão come, não sei o quê. Mas não é. Aí eu fui trabalhando, aí um dia essa pessoa veio para mim e me contou um problema, e eu sou advogada também, quase não sou mais, em nome de Jesus, já estou quase. Aí ela me pediu lá um problema para resolver para ela. Menina, à vontade, né? Era dizer assim, eu falei, vem cá, traz tudo. Quanto é? Nada. Vem cá, traz. Gente, foi uma, sabe, um derrame de óleo de unção na minha vida. Me lavou. Porque eu fui lá, resolvi o problema, de graça. A pessoa ficou olhando para mim, porque nem ela esperava que eu fizesse isso. Foi fácil? Não olha para mim e acha que não, a santa Evelise. Olha, eu me consumi, mas eu pedi, Senhor, eu quero abençoar essa vida. Então, hoje eu vou te convidar a tomar uma decisão. Para um minutinho agora e pensa naquela pessoa que você não queria tomar café da tarde. É ela que você vai chamar para tomar café. Quem pode dizer um amém? A irmã, gostei da honestidade. Uma fez assim, não. Mas Deus vai trabalhar no seu coração. Aquela que você não queria sentar na igreja. Próximo domingo, sábado, quando você chegar aqui, você olha assim, vou sentar ali, do lado daquele irmão. Porque a gente é que precisa dar o passo, porque nós vamos avançar. Nós não vamos ficar para trás. Eu não me interessa o que você está pensando de mim, o que você fala de mim, me interessa o que eu sinto. Se eu sou cheia do Espírito Santo de Deus, o que importa é obedecer. Então nós vamos honrar o passado, mas o passado ficou para trás. Nós vamos seguir em frente, amém? Aí a gente fala do presente. No versículo 2, ele fala assim, meu servo Moisés está morto. Não estou falando de morte não, tá? Não se preocupem, né? Estou profetizando morte não. Estou profetizando morte do tempo passado. Tempo novo chegando. Agora, pois, você e todo esse povo, prepare-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. A gente estava adorando a Deus aqui, e um dos louvores falava sobre a grandeza de Deus, né? Senhor, a gente estava declarando que a gente não é nada sem Deus, que Deus está acima de tudo.
E eu fiquei ali, assim, declarando realmente, e às vezes eu estou, assim, no meu momento de oração, no meu momento com Deus, e às vezes eu faço igual o salmista, eu quero ficar aqui nos seus átrios, eu não quero sair. Eu não quero sair do meu quarto de oração. E eu falo, eu queria ficar aqui direto, mas não dá, eu tenho que atravessar. Mas para que quando a gente tem realmente consciência de quem Deus é, a gente precisa entender que Ele é galardoador, essa palavra assim, daqueles que o temem e o buscam. Deus quer e planejou um futuro de prosperidade e paz. Esse versículo eu estou cansada de repetir, eu escrevo lá e tal, mas você crê nisso? Você crê que Deus não te criou para mendigar, para chorar, para ficar triste o dia inteiro, para ficar comendo arroz, pensando no de amanhã, com um salário que vai aquele valor e nunca rende o salário para dentro de casa, ou para viver algo espiritual que você nunca ouviu a voz de Deus. Tem crente que nunca ouviu Deus falar diretamente com ele. Tem crente que precisa de alguém falar para ele, terceirizando a voz de Deus. Porque a gente ouve o sermão e fala, que bênção, falou comigo. Meu querido, vai para o quarto de oração e pede que Deus fala também. E Ele fala especificamente para você. Mas você precisa se preparar. Isaías fala assim, os que esperam no Senhor renovarão. Isso é lindo, não é? E aí a gente lê esse verso e fala, os que esperam no Senhor, é lindo, mas eu vou te ajudar. Os que esperam, tem professor de português aqui? No Senhor. O Isaías não está falando, os que esperam o Senhor. Eu posso estar esperando alguém chegar aqui. Tudo bem, não estou nem preocupado, alguém vai chegar aqui e tal, eu estou aqui. Mas se eu espero no Senhor, quer dizer que eu estou aonde? No Senhor. Então, eu vou renovar as minhas forças quando eu estou na presença do Senhor. Será que só um culto abençoado desse no domingo te dá, você está no Senhor aqui agora, eu sei que você está, porque Ele está aqui nesse lugar. Mas quando você chega em casa, você está no Senhor? Quando você está indo trabalhar, o Senhor está do seu lado naquele momento? Será que verdadeiramente você pode dizer que a palavra do Senhor se confunde com as suas palavras? Que quando você está lá no caixa do supermercado, você briga porque está demorando? Ou você aproveita o tempo para falar de Jesus para alguém? Quando você está indo para o seu trabalho, você está ouvindo uma notícia que só tem notícia ruim? Ou você bota um louvor aqui para aproveitar da presença do Senhor? Preparar-se é estar na presença do Senhor. Eu vou falar uma coisa, esse mês a gente acabou de voltar de uma viagem. Viajamos eu e meu marido, fizemos uma viagem assim top, dos sonhos da galáxia. Que a gente também não só missões, né? Agora eu já estou... Também fizemos assim, aproveitamos. Saímos, pegamos um carro, começamos top. Somos top demais, gente. Mas não somos não, é porque Deus é galardoador daqueles que te buscam. Então, a gente começou em Nova York, viemos viajando de carro, eu e ele, foi maravilhoso. Mas a gente tomou uma decisão de fazer uma viagem só eu e meu marido. Eu já viajei com ele muitas vezes para conferências, para viagens familiares, foi tudo muito bom. Eu vivo com aquele moço 34 anos, durmo com ele, a gente almoça junto, a gente vive na mesma casa, a gente faz planos, a gente decide as coisas, mas a gente sempre está cercado, na maior parte do tempo, temos filhos, genro, nora, aliás, meu genro hoje fez um churrasco, gente, vocês nem imaginam, espetáculo, e a gente está sempre junto com alguém, mas nós passamos quase parte de um mês viajando, só eu e ele. Então, a gente só conversava um com o outro, a gente estava junto o tempo inteiro, a gente fazia as nossas decisões, era só eu e ele, porque eu não precisava perguntar a ninguém onde a gente ia ou deixava de ir. E sabe qual foi a conclusão disso? Estou completamente apaixonada por esse homem.
Gente, está assim ó, o dia inteiro. Gente, ele vai trabalhar, ele fica, sabe, namorado? Não, assim que a gente está 34 anos depois. É ou não é? Esse homem não me deixa também, gente. Fica vendo, você vai, peraí, eu vou ali. Hoje eu fui ali comprar uma Coca-Cola, ele ficou falando, por que você não me chamou para ir junto? Está assim. Não muda com Deus. Não, foi Coca-Cola. Pô, não sei por que foi Coca-Cola, meu. Sei por que Coca-Cola, mas zero. Agora é zero. É a mesma coisa com Deus. A gente vem à igreja, a gente bota um louvor até na casa, quando está varrendo a casa. O melhor jeito de fazer faxina é com louvor, né, gente? E tal, legal. Mas a gente gosta de Deus, a gente confia em Deus, a gente acredita em Deus. Eu até, entendeu, entrego oferta, eu venho ao culto domingo, eu sirvo. Mas quando eu resolvo passar um tempo, eu e Deus, é outro nível de intimidade. Aí você vai sentar no lugar, lá na varanda da sua casa, no banheirinho, a casa é cheia, se tranca no banheiro, vai para um quartinho, vai para a pracinha ali fora, abre a tua Bíblia, bota um fonezinho com louvor, começa a adorar a Deus, começa primeiro a declarar quem Deus é, começa a falar, Ele é soberano, Ele é poderoso, Ele é digno de louvor, Ele é digno de toda a honra, Ele tem todo o poder, a Ele toda a honra, toda a glória, Ele é maravilhoso conselheiro, é príncipe da paz, é poderoso e tal. E quando você começa a falar isso tudo, sabe como é que você fica? Você começa a entender o Deus que você serve. Porque a gente lê a Bíblia, mas às vezes a gente não acredita. Mas quando eu começo a visualizar quem é o meu Deus, hoje, como os meninos estão casando, eu ganhei um quarto a mais no casa, eu fico lá, fiz um quarto de oração. E na janela tem assim uma árvore da rua que fica bem na minha janela. E eu fico sentada ali, observando aquela árvore, e ali eu fico olhando, tem uns 4 tons de verde a folha. Tem uma florzinha amarela, agora está com umas florzinhas amarelas. Tem uns caulezinhos, umas vagenzinhas assim. Tem uns passarinhos que vão ali, às vezes um passarinho maior, um passarinho menor. Tem borboletas amarelas, borboletas de outra cor. E tem uns insetos que rodam ali, numa árvorezinha, num pedacinho assim que eu vejo 2 metros por 2 metros, que é minha janela. E eu começo a olhar aquilo ali tudo, e quando, de vez em quando, eventualmente, ainda passa um micozinho assim, vai passando aqueles miquinhos assim, e eu fico olhando aquilo ali, e eu vou adorando a Deus olhando aquilo. E eu fico olhando uma árvore com essa grandiosidade. Você tem noção do Deus que fez todas as galáxias, todo o universo, todos os planetas, que nada foge do seu controle? Esse Deus que lhe diz, filho meu, eu te amo, eu mandei o meu filho amado, único, para morrer pelos seus pecados. Se eu olho para um Deus desse, não tem como eu não querer estar na presença dEle. Não tem como eu não querer conversar com Ele, adorar a Ele, conhecer a palavra dEle. A Bíblia fala, no princípio era o que João 1 diz? O verbo é a palavra, que é Jesus. Jesus é a palavra. E se eu não conheço a palavra, se eu não leio a palavra, eu não entendo quem é Deus. E se eu não entendo quem é Deus, eu não confio a Ele o meu futuro. Prepare-se. Como é que eu me preparo? Lendo a Bíblia, orando, dedicando tempo a sós com Deus em primeiro lugar. Em segundo lugar, comungando com os nossos irmãos. A Bíblia fala que nós precisamos estar em comunhão entre os irmãos, porque um irmão vai segurar o outro. No dia mau, um vai segurar o outro. Quando eu estou bem, eu ajudo aqui. Pastor Aline, pega aí, segura aqui minha mão. O dia que eu estou mais ou menos, ela pega a minha mão e me levanta. E assim a gente vai juntos, caminhando para povoar o céu. No presente, você precisa se preparar. E no versículo 3 fala assim, como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Amém. Esse é o futuro que Deus está dando a vocês. Mas o interessante nesse versículo que diz assim,
todo lugar que você estiver esperando, parado, você vai ganhar. É assim? Ele diz para fazer o quê? Botar o pé. Então, eu me preparo e coloco o meu pé. E a pergunta que eu quero fazer para você, para finalizar: aonde você está colocando o seu pé? Será que você está avançando? Eu estava ouvindo um sermão e eu vi o pregador falar que avançar, ele falou que foi no dicionário, eu não fui, achei mais fácil copiar dele. Ele disse que era assim: violento esforço para frente. Avançar é um violento esforço para frente. Você sabe aonde que você está botando o pé? Você está avançando? Para trazer um violento esforço para frente, eu preciso me preparar, estar forte, mas eu preciso saber em que direção caminhar. Você já viu um corredor de uma maratona? Ele não começa a corrida... um dia, por exemplo, eu, que não faço nada, zero, nada. Eu já pensou se eu chegar aqui hoje e dizer, meu marido é corredor, minha filha, meu filho. Aí eu digo assim, gente, Davi, o que é correr uma maratona? Me inscreve aí amanhã. É assim que funciona? Não. Eu vou primeiro ter que correr 1 quilômetro. 10 metros. Primeiro eu vou ter que botar o pé. Não sei se eu vou conseguir 10 metros, mas vamos lá. Aí eu começo. Mas eu sei que, eu vou caminhando na direção do Senhor. Agora, já imaginou, vocês já viram aquelas maratonas assim, né? Lindas, se a pessoa começa a correr e vem lá, é para lá. Aí eu começo aqui. Não vou chegar nunca lá. Eu preciso saber a direção. Não teve uma maratona que a pessoa errou? Não teve um São Silvestre? Não foi maratona. Teve uma São Silvestre, não foi, coitadinho? O atleta errou. Ele perdeu, porque ele chegou primeiro, mas ele foi lá e errou o caminho. Porque ele não sabia aonde ele precisava chegar. Eu preciso traçar o meu futuro. Você precisa dizer para Deus as suas aspirações. Colocar diante da presença do Senhor e falar, Senhor, como pessoa, eu preciso estar assim, assim, assim. Como profissional, eu quero chegar a isso, isso, isso. Como servo de Deus, eu preciso ser útil. Eu gostaria muito de servir na Bethesda dessa forma, dessa forma, dessa forma. Mas colocar isso diante da presença do Senhor, da forma assim, Senhor, esse é o meu plano. Me mostra se eu estou no plano certo. E eu vou te dar liberdade para traçar um plano perfeito, me mostrar aquilo que quando eu ainda estava no ventre da minha mãe, como diz o salmista, tu planejaste para mim. Mas você precisa fazer orações claras. Porque o próprio Jesus falou, né? Quantas vezes a gente pede e não recebe, porque não sabe pedir. Então eu queria encerrar, né, essa palavra, te desafiando a fazer uma oração específica ao Senhor, traçando planos. Olha teu passado, deixa para trás aquilo que não rendeu, que não deu certo, perdoa, lembra do cafezinho que tem que marcar com quem não está tomando café, e olha para o teu presente, se prepara, usa toda a armadura de Deus, sabe, a palavra, a verdade, a justiça, a salvação, o calçado da paz, para caminhar nessa maratona que é a vida, mas caminhar de modo digno. Fecha seus olhos agora, faz uma oração para o Senhor. Eu não vou pedir para você traçar seu plano hoje, mas eu queria que você se comprometesse com o Senhor nessa noite. Falasse, Senhor, eu quero viver algo hoje. Eu quero viver hoje algo a partir de hoje na minha vida. E eu quero agora, Senhor, me colocar diante da Tua presença. Porque eu vou me preparar, eu tenho um compromisso agora para fazer contigo. Eu quero servir nessa igreja, eu quero fazer parte daquilo que Bethesda vai ser no mundo a partir de amanhã. Mas para isso eu vou me preparar,
eu vou te buscar mais, eu vou ler a palavra, eu vou orar. E eu queria que o Senhor me mostrasse os planos maravilhosos que o Senhor tem para a minha vida. Para que eu não caminhe mais para um lado e para o outro, mas que agora eu caminhe em direção àquilo que tu fizeste, que é o plano perfeito. E se você hoje está fazendo essa oração, talvez você tenha entrado hoje aqui e seja a primeira vez que você tenha entrado nessa igreja. Talvez você já venha frequentando essa igreja, mas nunca tenha tomado a decisão de seguir a Cristo. Eu quero te convidar a fazer a maior decisão da sua vida, que é entregar a sua vida nas mãos de Jesus. Você vai fazer uma troca. Você vai entregar todo o seu cansaço, toda a sua dor, toda a sua desilusão. Em troca, Deus vai encher o seu coração com uma paz que excede todo entendimento e vai abrir o caminho do céu para a sua vida. Se você quer tomar essa decisão hoje, queria que você levantasse a mão, porque eu quero orar por você. Se você hoje chegou aqui desesperançado, Deus está abrindo agora uma porta, Ele está te estendendo a mão, para que você entregue a sua vida, e possa a partir de hoje, porque o tempo é hoje, não é amanhã, não é depois da manhã. Levanta a sua mão que eu quero orar pela sua vida. Mas se você já tomou essa decisão, e hoje você quer viver uma nova estação, Deus está te convidando para viver essa nova estação. Então faça essa oração. Deus, eu quero viver uma nova estação. Eu quero deixar o meu passado para trás. Tudo aquilo que eu falhei, me perdoa, Senhor. Eu estou te pedindo perdão e estou me perdoando. Eu quero perdoar, Senhor, aqueles que porventura no caminho me machucaram, Senhor amado. E eu quero estreitar os meus laços, Senhor amado, para que nós possamos ser um corpo só, Senhor amado, o corpo de Cristo perfeito. Mas, Senhor amado, mostra-me, Senhor amado, aquilo que Tu queres para a minha vida, porque eu quero entregá-la nas Suas mãos, porque eu quero viver uma experiência pessoal, uma experiência como igreja, Senhor amado, com um ano extraordinário, deixando um legado, Senhor amado, um legado, Senhor, para as próximas gerações, um legado que declara: somente Jesus é o Senhor e Salvador das nossas vidas. Eu creio em Deus. Amém, Senhor. Amém.